Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Não posso mais me calar sobre as ações do PayPal, mas, para ser honesto, nunca fiquei realmente calado desde o início. Já que estamos no fim de 2025 e as ações do PayPal estão pouco abaixo de 60. No momento em que estou gravando este vídeo, acredite ou não, começamos o ano com a ação valendo 90. Estamos bem mais baixos, mas a empresa está indo muito melhor hoje do que no início do ano. Você me pegou. Realmente isso não faz sentido. Tudo bem, situação estranha. Então, no vídeo de hoje, vamos falar sobre o lado bom. Definitivamente há coisas boas, mas vamos também falar sobre o lado ruim. Este vídeo não é para quem olha o gráfico e fala que a ação não fez nada nos últimos anos. Empresa ruim. Se essa é a conclusão, tudo bem, siga em frente. Há empresas melhores para investir no mercado. Se você já tem ou se interessa pelo PayPal, este vídeo é para você, principalmente para quem já possui ações. E talvez a convicção agora seja menor, o que eu não posso te culpar. Eu não posso te culpar porque tem sido extremamente frustrante possuir uma ação como o PayPal. Você vê o PL, vê o fluxo de caixa livre, vê as recompras de ações, vê que está realmente indo na direção certa. E mesmo assim, o mercado sempre encontra pequenos motivos para puxar ela para baixo. Claro, uma gestão sem confiança e a comunicação não ajudam. Os custos, que vamos abordar neste vídeo. Também quero falar rapidamente sobre a Nike. A Nike divulgou seu relatório ontem após o fechamento do mercado. Falaremos sobre isso ao final do vídeo. Se analisarmos as ações do PayPal nos últimos 5 anos, elas caíram 75%. Claro, se você olhar o que aconteceu 5 anos atrás. A pandemia impulsionou grande crescimento em todos os setores, incluindo o PayPal e outras empresas. E claro, estava sendo negociada em um múltiplo muito mais alto, então é por isso que você está vendo esse salto enorme, certo? Porque se a gente olhar para os últimos 10 anos, dá para ver claramente que esse período aqui não foi normal. Mas nos últimos 3 anos, bem, a história não é muito melhor. Sim, ainda está em queda de 138. Alex Chriss entrou há pouco mais de 2 anos e acho que é inegável que a empresa se tornou uma empresa melhor sob a liderança dele. Esta é uma empresa em crescimento, embora esteja crescendo mais devagar do que antes. Existem razões para isso. Eles querem se tornar uma empresa em crescimento e lucrativa. Acho que eles conseguiram isso agora. A próxima fase é, claro, continuar crescendo e realmente ver um crescimento acelerado, mantendo ainda um bom perfil de lucratividade. Você quer aumento do fluxo de caixa livre e do lucro por ação? E se isso ocorrer, sim. No caso deles, eles já estão recomprando bastante ações e também já estão pagando dividendos. Você sabe, não sou grande fã de dividendos. Acho que deveriam usar esse dinheiro para recomprar mais ações. Eu vou te mostrar mais uma vez a mágica das recompras de ações. Mas primeiro, vamos começar pelo básico. E um rápido agradecimento à Fiscal.ai, patrocinadora deste vídeo. Você já viu essa plataforma de pesquisa de ações em todos os vídeos e transmissões ao vivo. Tudo o que você vê aqui na tela é produzido a partir dessa plataforma. O link do Fiscal.ai está na descrição e no comentário fixado. Aproveite 15 de desconto. Novos usuários terão 2 semanas grátis de Fiscal Pro para testar. Se você gostar, ótimo. Se não gostar, tudo bem também. E se quiser me apoiar ainda mais, confira o link na descrição. No Pinnacle, confira o top 10 das melhores ações para comprar ou acesse full.com/couchinvestor. Obrigado. Voltando aqui para os índices, neste caso temos o PL atual, o PL futuro. O PL atual do PayPal está extremamente baixo. E sim, ele fica cada vez mais baixo se você olhar para o PL futuro. Quero dizer, também é bastante ridículo para esse tipo de empresa que ainda se espera que cresça. Apesar de a receita não crescer 2 dígitos, o lucro por ação deve avançar mais rápido. Assim, a partir do ano fiscal de 27, deveríamos ver um crescimento de 20% em base não princípios contábeis geralmente aceitos. Se analisarmos o rendimento do fluxo de caixa livre projetado, ele aumenta conforme a empresa gera mais fluxo de caixa livre. O preço das ações cai aqui, então agora estamos acima de 14 ao comparar com o fluxo de caixa livre, que fica em torno de 7, o que é ridículo. Se olharmos o rendimento de recompra, voltamos a mais de 10. E claro, se você olhar para o total de ações em circulação, isso continua caindo e agora está caindo bem rapidamente. E eu ainda acredito que eles deveriam acelerar essa recompra. Enquanto gerarem de 6 a 7 bilhões em fluxo de caixa livre, ou mais nos próximos anos. Eles deveriam fazer tudo o que puderem para recomprar o máximo de ações possível, especialmente pelos preços que temos hoje. O retorno sobre o capital investido em 1976 foi alto, assim como o lucro líquido.
Claro, ainda buscamos novos recordes históricos de lucro. Eu realmente acho que é só uma questão de quando isso vai acontecer, não se isso vai acontecer. Agora, já mostrei sobre recompras antes. Isso é de uma apresentação de Monish Babri de anos atrás. Isso é a mágica das recompras. Se 50% das ações forem recompradas, você tem retorno de 2x sem alterar lucro ou PL. Agora ele diz que a mágica começa após os 80, pois aí é um retorno de 5x. Exemplo da AutoZone, ações em circulação. Sim, foi há muito tempo. Em 1998, 1,521 milhões de ações em circulação. Em 2022, 191 milhões, ou seja, 87% das ações recompradas em 24 anos, sem dividendos e com ajuste de desdobramento, a ação foi de 27 para 2.160. Isso equivale a um retorno 80 vezes maior com lucro 11 vezes superior. Isso equivale a uma taxa de retorno anualizada de 20%. Essa é a mágica dos programas de recompra de ações. É por isso que continuo insistindo e vou continuar insistindo até que eles realmente entendam que deveriam estar recomprando muito mais ações hoje do que estão fazendo agora. Quis fazer este vídeo agora principalmente por esse motivo. Nota do analista: redução do preço-alvo de 74 para 51. De peso igual para abaixo do peso, cubo de gelo derretendo, está esquentando. A integração do checkout com marca será lenta e complexa. Obrigado. Sabíamos disso há 1 mês e meio e prevemos transações lentas, crescimento em dólar até 2028 e queda na participação por perda de mercado. E essa é a única coisa que eu não entendi. Falta de monetização do Vemo. Embora a narrativa agente vá ser um peso, isso de fato não é verdade. A afirmação de que o Vemo não é monetizado não é verdadeira, pois temos dados mostrando que o Vemo está sendo bem monetizado atualmente e crescendo rápido. Então, a narrativa agente será um peso, mas a exposição agente é puro potencial de crescimento. Se não seguissem esse caminho, o mercado e as pessoas diriam que não estão inovando ou acompanhando o futuro, etc. Não que eles já não estejam avançando rapidamente com isso, né? É um peso. Eu não entendo. O primeiro ponto, claro, todos nós podemos admitir que é verdade. Quero dizer, a diretoria já nos disse isso 3 vezes no último mês e meio. Integrações de checkout com marca própria estão lentas. Dito isso, lá em 2021 acredito que foi o mesmo analista. Se for o Morgan Stanley, um deles tinha preço-alvo acima de 250, quase 300. Curioso como isso funciona. Quero retomar rapidamente o que disse antes do relatório de resultados, porque é importante entender que meu sentimento aqui não mudou muito. Essas eram minhas expectativas e catalisadores. Você pode conferir os vídeos anteriores e ver que a lista não mudou, eu disse. Crescimento do Braintree, monetização do Vemo, impulso omnicanal, margem, dólar em alta e checkout com marca. Agora, quase todos eles aconteceram. O último está enfrentando dificuldades, e é justamente nesse que o mercado está mais focado agora. O que vai movimentar a ação novamente continua igual ao que eu disse antes. Crescimento acelerado, projeções mais agressivas, recompra de ações mais rápida e maior uso do checkout próprio. Infelizmente, aqui de novo, o último não acontece. Na verdade, aconteceu exatamente o oposto. Sinais de crescimento acelerado em algumas partes do negócio. Orientações mais agressivas não aconteceram e, claro, recompras aceleradas também não aconteceram. E aqui vem, é claro, meus lindos gráficos Nano Banana Pro que todos vocês adoram. Então é muito importante entender o que era o antigo PayPal e comparar com o que o novo PayPal é e vai ser. Então o antigo PayPal isso era basicamente um canal único, ou seja, um botão de checkout online. E basicamente era isso, integração legada. Esse é o motivo pelo qual você tem um ciclo de atualização tão lento no momento. O Vemo já existia, mas era só um app de divisão de contas P2P, certo? Se formos honestos, e também uma presença offline limitada, depois que Alex Chriss entrou, está sendo criado um novo PayPal, neste momento. Você tem Omnichannel, online, loja física, agente móvel e e-commerce, que agora parece ser um obstáculo para o analista. Não vejo assim, mas tudo bem, você tem o Vemo. O Vemo vai gerar mais de 2 bilhões, acho que eles disseram isso para 2027. Esse número não faz sentido para mim, já que este ano esperam 17 bilhões em receita. Então, sem monetização do Vemo, ok? E aí tem a rede global de interoperabilidade, que claro, seja lá o que eles estão tentando fazer com o PayPal World, e claro, a stablecoin.
Agora, se a gente realmente olhar e focar no Venmo e na evolução omnichannel aqui, dá para ver claramente que as coisas estão indo na direção certa. O volume de pagamentos com Venmo cresceu 40% ao ano e o cartão de débito Venmo teve aumento anual de 65%. Mais de 1 milhão de novos usuários mensais só no cartão de débito Venmo. E então chegamos ao impacto financeiro aqui. O motor de receita de mais de 2 bilhões de dólares projetado para 2027. Eu digo que esse número vai ser muito maior, porque para 2025 o número esperado já está em 17 bilhões. Então você está me dizendo que eles só vão crescer mais 300 milhões do próximo ano, mais ou menos. Isso não faz sentido para mim. Para mim, eles só estão jogando um número para baixo. Eles também destacaram o crescimento rápido do compre agora, pague depois. O valor bruto de mercadoria lá deve ser de 40 bilhões para o ano, então também é um número bem grande. Se você olhar para isso agora, o caminho financeiro, o roteiro, as verificações de realidade e as orientações futuras estão muito bem ilustrados, se me permite te dizer. Então, temos o crescimento da margem de transações da fundação atual no ritmo de 6,7. Compre agora, pague depois. Volume de cerca de 40 bilhões neste ano fiscal, com fluxo de caixa entre 6 e 7 bilhões de dólares. Agora, a realidade. E um dos principais motivos, se não o principal, de a ação estar a 60 e não a 80 ou 100, é isso. É por causa do progresso lento quando se trata de atualizações. Eles falaram sobre isso novamente. São mais de 15 anos de sistemas muito ruins. Sistemas antigos que simplesmente levam muito tempo para transferir as pessoas do sistema antigo para o novo. E isso, é claro, causa obstáculos, desacelera o ritmo. E eles também perceberam que alguns gastos discricionários diminuíram. Eles viram isso no terceiro trimestre e continuam vendo já no quarto trimestre. Isso vai impactar o crescimento do checkout de marcas no quarto trimestre, foco principal de Wall Street atualmente. E isso não é bom agora, claro. Na minha opinião, a expectativa foi colocada tão baixa que qualquer pequena superação no quarto trimestre vai ser, na minha opinião, algo bem significativo. Mas aí você entra em um novo ano fiscal, então o mercado vai procurar talvez alguns comentários mais positivos para 2026. Como você também sabe, nos Estados Unidos é esperado que haja restituições de imposto maiores na primavera de 2026, o que pode potencialmente ajudar uma empresa como a PayPal, porque o gasto do consumidor deve crescer nesse período. Agora, o problema da verificação da realidade, principalmente pelo ciclo lento de atualização, não é uma solução ruim. A solução, segundo os clientes deles e o próprio PayPal, a solução funciona, a solução é boa. O problema aqui, o maior problema é claro que passar do antigo para o novo está simplesmente levando tempo demais. Para mim teria sido muito pior se a nova solução do PayPal não funcionasse. E é por isso que as pessoas não estão convertendo. Então, se olharmos para as orientações, isso é o que eles nos disseram durante o dia do investidor. Eles esperam um crescimento acelerado e margens mais altas. Eles preveem crescimento de lucro por ação em dígitos baixos no início, avançando para 20 como meta para o ano fiscal de 27 em diante. E novamente, aqui estamos falando de não princípios contábeis, geralmente aceitos, e 2026, é claro, como já sabemos, vai ser outro tipo de ano de investimentos, porque eles veem isso em certos segmentos. Nós já temos algum impulso, então é hora de continuarmos a investir e impulsionar mais esses negócios para continuar o ciclo de crescimento. O que, claro, vai prejudicar a lucratividade em 2026 e, obviamente, vai afetar o crescimento do lucro. Por fim, essa foi a grande novidade lançada recentemente, o Banco PayPal, certo? Eles estão solicitando uma licença bancária. No começo, essa notícia me surpreendeu bastante, mas na verdade faz sentido, porque realmente ajuda o negócio como um todo. Você não será verticalmente integrado, permitindo atender melhor seus clientes e oferecer propostas superiores. E isso me faz voltar ao que sabemos sobre o PayPal hoje. O que sabemos sobre o PayPal hoje é, novamente, vimos o crescimento do total de pagamentos processados continuar subindo e indo para a direita. E na verdade vimos uma pequena aceleração nos últimos trimestres. O que também vimos é que os dólares de margem de transação continuam. A tendência está em alta. As margens de transação seguem estáveis ou negativas. Então isso também é algo que precisamos destacar e acompanhar bem de perto. Quanto às expectativas para os próximos anos, podemos ver que este ano fiscal será o ano em que o crescimento será o mais lento, o mais baixo, com apenas 47 de receita. Mas então, no ano fiscal de 26, no ano fiscal de 27, mas esses são números atualizados, porque eles estavam um pouco mais altos, acho que da última vez que falei sobre PayPal. Percebe-se um crescimento mais rápido, embora não seja muito grande.
Ainda assim, esperamos ver esse negócio crescer mais rápido nos próximos anos, apesar do mercado precificar isso como uma empresa que não deve crescer. Na verdade, também vemos isso. O fluxo de caixa livre deve crescer mais rápido no próximo ano e no ano seguinte, sendo que neste ano as taxas de crescimento do fluxo de caixa livre, ano a ano, estão caindo um pouco. Isso ocorreu devido a um impacto positivo pontual a um ano, algo que também observamos. Isso, mais uma vez, me faz duvidar da narrativa negativa sobre o PayPal. Porque se você olhar para os outros serviços de valor aqui, são serviços que estão beneficiando as margens. São risco como serviço, câmbio como serviço e pagamentos, todos cresceram consistentemente. Acho mesmo que teremos trimestres em que isso gere ao PayPal $1 bilhão por trimestre. Se a estratégia não estivesse funcionando, esse segmento em especial não teria se recuperado e subido tanto nos últimos 12 meses mais ou menos. As contas ativas permanecem estáveis de um trimestre para o outro e ano após ano. Crescemos e, naturalmente, as transações de pagamento começaram a se recuperar após a grande queda. Isso foi, claro, novamente de propósito, porque eles não queriam mais crescer o Braintree a qualquer custo. Isso me leva ao último ponto, e esse é o lucro operacional e a margem operacional, que também devem crescer nos próximos anos. Então, no geral, quando olhamos para o PayPal, as ações, especialmente pelo que aconteceu nos últimos 3 anos, ou até mesmo nos últimos 2 anos, desde que Alex Chriss se tornou o Chief Executive Officer da empresa, as ações estão péssimas. O negócio está melhor hoje do que estava antes, não há dúvidas sobre isso. Não me refiro às altas taxas de crescimento da pandemia, quando todos estavam em casa, porque isso não conta. Mas se você observar o negócio como um todo, Vemo, compre agora, pague depois. Quero dizer, agora temos stablecoins, temos o mundo do PayPal, que deve se tornar bastante grande nos próximos anos. Temos todo o aspecto da experiência de marca. Você não pode me dizer que as coisas não têm melhorado para o PayPal. A única coisa que realmente não tem melhorado tanto assim é a ação. E, claro, a modernização dos sistemas legados com os quais o PayPal ficou preso nos últimos anos. E essa é a parte negativa disso, é a comunicação. Eu sempre volto ao ponto principal, porque a comunicação deveria ter sido muito melhor. A comunicação da gestão deveria ter sido muito melhor. Eles precisam aprender a jogar o jogo de Wall Street. Como você sabe, há muito mais pontos positivos do que negativos, e ainda assim, mesmo que os negativos sejam, vamos chamar de 10% de toda a história aqui, 100% do foco de Wall Street está nesses 10 e não nos 90. Isso é positivo, isso é um problema de comunicação da gestão, claro. Enquanto isso, ótimo para eles, pois as recompras estão adquirindo uma grande quantidade de ações. Mas eu não teria problema com isso se eles acelerassem as recompras e realmente aproveitassem a oportunidade desses preços ridículos que temos visto, especialmente este ano. Então, para mim, é bem simples. Eu ainda vejo isso como uma grande oportunidade, uma grande desconexão. O timing, claro, para mim, foi terrivelmente errado. Mas se eu soubesse que isso ia acontecer, claro, eu não teria comprado, em certos preços. Eu não teria jogado o jogo das opções, mas não tenho bola de cristal. Mas se você está me perguntando se daqui a 12 meses vamos estar mais altos ou mais baixos, eu ainda apostaria que estaremos muito mais altos do que estamos hoje. Claro, se as coisas mudarem e não melhorarem, eu vou falar sobre isso e provavelmente vou vender minhas ações. É bem simples, mas até agora tudo certo. Como pode ver, este é o logo do PayPal com sacolas para todos que seguram as ações. Falando sobre quem possui ações, é importante abordar mais sobre a Nike. Porque eles também divulgaram seus números trimestrais, a Nike também está passando por um tipo de reviravolta. E aqui também temos um gráfico visual muito bom que mostra tudo o que aconteceu neste trimestre e o que é esperado para o próximo trimestre. Então, primeiro, a receita do segundo trimestre subiu 1, então a tendência aqui é de estabilização. O crescimento no atacado subiu 8, reconstruindo a confiança, uma boa tendência. Mas então a Nike Direct teve uma desaceleração de 9 e caiu. Segundo eles, isso é uma mudança intencional. Margem bruta de 406, queda de 300 pontos base, lucro por ação de 53 centavos. Vamos chamar de estável. Também houve uma queda de 3 no estoque. Então isso também é bom porque você está limpando do mercado, está limpando seu estoque antigo.
Certo, então as coisas positivas são a reviravolta na América do Norte. A categoria de corrida cresceu mais de 20% pelo segundo trimestre seguido, atacado também acima de 20% parceiros confiantes e destaque para a Nike Digital. Eles tiveram a melhor Black Friday deles em muito tempo, eu suponho, então isso é bom. Os ventos contrários afetam a China, reduzindo a receita da Grande China em 16% para 49%. Há uma grande reestruturação em andamento na região. Eles também estão esperando um custo incremental anualizado de tarifas de 15 bilhões. E então vem a orientação. E eu acho que foi basicamente isso que fez as ações caírem bastante no After Hours. A receita prevista para o terceiro trimestre deve cair pouco, mas o mercado esperava algum crescimento. A margem bruta caiu de 175 a 225 pontos base. Aqui você tem um impacto tarifário. E Novaxnipam. E novamente, este é um ano de investimentos. Com a Nike, vemos mais uma história de reviravolta, tema que já mencionamos. O custo das operações de serviços comentou isso em alguns trimestres. É uma história de reviravolta que vai levar mais tempo do que o esperado anteriormente. De acordo com eles, as coisas também estão indo na direção certa, e aqui também há algumas coisas que simplesmente estão fora do controle deles. Então, agora, o que vemos é que, antes do mercado abrir, temos a Nike caindo 10%. Sim, barato pode ficar ainda mais barato, embora a Nike nunca tenha sido tão barata. Porque, bem, o lucro por ação, ele vem caindo bastante. Então não importa se a ação caiu muito, o lucro por ação também caiu de forma bastante significativa aqui. É mais uma história de recuperação que me interessa? Não, não me interessa. Eu tenho alguns tênis da Nike, mas como já disse antes, se você está interessado em um negócio de calçados, existem outros negócios de calçados que estão crescendo muito mais rápido do que este. Claro, aqui você tem novamente o potencial de grande valorização, porque não é uma história de recuperação. Por isso, o potencial de valorização nos próximos anos pode superar o dos concorrentes. Ok, se você gosta desse tipo de negócio, então acho que você tem que olhar para a Nike. Você tem que olhar para a Adidas, não tem que olhar para um motor. Portanto, mas tem que olhar para a Dekes e todas as outras. Certo, no geral é isso por hoje neste vídeo. Compartilhe seus pensamentos e comentários aí embaixo na seção de comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.